Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Milton, eu queria saber 3 narrações que você tem orgulho. Eu já sei um pouco dessa resposta, eu vi que você respondeu um pouco parecido com pros meninos do Futeboteco, meus camaradas do Futeboteco, que você falou dos gols que você narrou e tal. Mas eu me lembro de uma frase sua que me marcou muito, muito mesmo, que eu, inclusive, quando eu comentei essa sua frase e fiz menção a você num jogo da Paramount que eu comentei ano passado. Que é quando o Messi faz um gol na Copa de 2014, no último lance contra a Nigéria, se não me engano, era um time africano, acho que era a Nigéria. Que você fala, quem tem craque nunca fica a pé. E eu não me lembro de você ter utilizado de novo essa frase. E olha que eu vi quase todas as suas transmissões e eu acho essa frase tão brilhante, sobretudo nesse futebol de hoje que é tão pouco líricos, poucos craques. Mas quem tem craque nunca fica a pé. Mas enfim, a primeira pergunta é 3 narrações que você tem orgulho, que você fala, puta, eu mandei bem pra cacete nessa transmissão, nessa narração desse lance, desse gol, enfim. Essa é uma das que eu gosto muito. Ah, né? Mas não tá no meu top 3 que você pediu tá aqui. Não tá, mas é uma das que eu gosto muito porque ela saiu assim. Eu não tinha preparado. Mentira, você não tinha preparado? Não tinha preparado, não tava na cabeça. E quando sai o gol daquele jeito, né? Me veio essa coisa do quem tem craque nunca tá a pé, né? Mas na verdade, se eu for fazer um top 3, a minha melhor narração, eu acho, né? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista da emoção que eu coloquei na prova e do ponto de vista da perfeição com que eu narrei a prova. Com toda a modéstia deixada de lado aqui, mas eu não tenho dúvida sobre essa prova, né? Que foi a medalha de ouro do César Cielo em Pequim em 2008. É uma prova de 20 segundos, né? 22 segundos, 21 e pouquinho nessa prova. Então ela tem, de narração mesmo, ela deve ter 40 segundos, que é a hora que eles estão se preparando, sai a prova e é a chegada dele quando ele ganha a medalha de ouro. E do meu ponto de vista de narrador, e eu sou muito crítico com o meu trabalho. Então quando eu falo uma coisa que eu fiz bem é porque ela foi muito boa, pelo menos do meu ponto de vista. Eu sou muito crítico com o meu trabalho. E essa prova eu considero ela uma perfeição. Na hora que ele sai do bloco, porque eu acompanho toda a trajetória dele e tô percebendo que ele tá passando na frente do cara e tô vendo que aqui embaixo tem um francês que tá chegando e quando ele bate, e aí eu sou muito ajudado, as pessoas falam, nossa, você narrou antes da hora. Na verdade não é isso, eu sou ajudado porque desde 2004, se eu não me engano, as provas de natação, quando o cara bate na parede, aparece o nome dele, um virtual dentro d'água, né? Então, aquilo, claro, que ajuda o narrador, né? Porque ainda mais numa prova de 50 metros que todo mundo bate ao mesmo tempo, né? Então essa prova do César Cielo, e ela tem um caráter histórico, porque é a primeira vez que um brasileiro ganhava medalha de ouro na natação, enfim. A sua favorita é essa? A minha favorita é essa. E eu, pensando nesse assunto, eu elenquei mais 2. Uma delas é do futebol, que é a estreia do Ronaldo contra o Palmeiras naquele jogo que ele estreia com a camisa do Corinthians. Não é estreia, ele faz o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Porque ele tinha estreado no meio de semana contra o Itumbiara, no jogo de Copa do Brasil, ele entra no segundo tempo. E aí no jogo do Palmeiras ele faz o primeiro gol, num clássico, nos acréscimos, vai para o alambrado, derruba o alambrado quando ele estava perdendo o jogo, né? Então eu gosto muito dessa narração, porque assim, desde que o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians, eu sabia que a chance de eu fazer ou o primeiro jogo, ou o primeiro gol, era grande, porque eu era o narrador de São Paulo principal no Sport TV. Então se o Sport TV fosse mostrar aquele jogo, provavelmente eu estaria na transmissão. E foi exatamente assim, ele estreia contra o Itumbiara no meio de semana, eu narro aquele jogo, ele joga mais ou menos, e aí direto de Itumbiara nós fomos para Presidente Prudente, o jogo foi lá, né? Era a época da reforma do Morumbi, então os clássicos eram todos lá em Presidente Prudente. E eu narro aquele gol. E eu quando senti a possibilidade de fazer um jogo do Ronaldo, eu falei, eu tenho que ter algo especial. O Ronaldo não é um qualquer. O Ronaldo é um extra classe, né? Então eu preciso ter uma narração diferente. Foi aí que eu pensei, eu vou criar uma frase para quando ele fizer o gol, antes de gritar gol, eu vou falar a frase. E foi isso que eu fiz. Eu tinha aquela frase anotada já desde Itumbiara, né? Ela estava comigo ali. Ah, você anotou dias antes essa frase? Eu fui preparando. Como é que vai ficar legal, como é que vai ficar legal. E não tem ninguém que não lembre dessa frase. Exatamente. Então ela já estava pronta para sair lá em Itumbiara, não saiu, e aí sai. E aí o jogo ajuda muito, né? Porque primeiro, o Corinthians está perdendo o jogo pro maior rival, que é o Palmeiras. O Ronaldo tá em campo e o gol sai nos acréscimos. De cabeça, que é improvável. De cabeça, né? que era pouco provável. E ele ainda vai para o alambrado e derruba o alambrado junto com ele, com o time. Apoteótico, né? Então foi, assim, tudo funcionou, né? Eu fui ajudado, como diria outro, fui bafejado pela sorte, porque a frase era boa, o gol foi bacana, foi contra o maior rival, e além de tudo teve todo aquele momento de apoteose ali do Corinthians, né? Então essa... Qual era a frase, Milton? Senhoras e senhores, o fenômeno voltou. E aí eu grito gol, né? Porque eu achava que o gol marcaria a volta definitiva dele ao futebol brasileiro, né? Por isso que eu criei a frase com esse tom, né?
E tem uma outra prova que eu gosto muito, e aí eu vou sair do futebol e vou pro atletismo, né? Na Olimpíada de 2012, em Londres, eu narrei acho que 2 provas do Usain Bolt, né? Narrei os 200 metros, que ele ganha a medalha de ouro, e depois narrei também o revezamento. Mas a prova que eu gosto mesmo é a prova dos 200 metros, porque assim, todo mundo tinha certeza que ele ia ganhar a prova, então só uma catástrofe impediria ele de ganhar mais, porque ele já tinha ganho 100, e naquela Olimpíada ele ganhou 100, 200 e o revezamento, e já tinha feito isso em Pequim, né? Então ele estava fazendo o bicampeonato das 3 provas. E na prova dos 200 metros eu fiz a mesma coisa. Eu falei, a hora que ele apontar na curva, ele vai estar na frente, e eu vou ter uma frase antes dele cruzar a fita, né? Antes dele cruzar em primeiro. E foi exatamente isso, né? Quando ele entra na curva, ele está na frente, tem um outro... A Jamaica faz os 3 primeiros lugares dessa prova. Os 3 primeiros lugares são da Jamaica. E o cara que tá em segundo tá colado nele. Eu falei, o cara vai me derrubar, né? Porque eu tô com a frase pronta aqui, se esse jamaicano passar o Bolt... Tropeça, porra. Vai me derrubar. Mas ele sustentou e quando ele entrou, assim, faltava, sei lá, 20 metros pra chegar. Aí eu soltei a frase que eu tinha preparado, aí ele cruza a fita, né? E ganha mais uma medalha de ouro. Então é... Qual que era a frase? Eu falei alguma coisa, não sei se é exatamente isso, mas foi alguma coisa do tipo... Zeus acaba de decretar. Temos um novo deus no Olimpo. Usain Bolt, o novo deus da velocidade. Foi essa frase que eu usei. Pariu, que incrível. Foi essa frase que eu usei. E aí ele cruza, ele ganha e tem uma puta festa, né? Porque daí todo mundo vai pra cima dele, ele começa a comemorar e ele é muito espalhafatoso, né? Porque daí ele cruza, vai até o final lá da reta, né? Baixa, faz meia dúzia de flexões, levanta e aí ele começa a abraçar todo mundo. Então é uma prova que eu gosto muito também. Então, se eu fosse escolher 3, eu acho que essas 3 estão bem representadas. Né? E Milton, você narrou muito... É exagero dizer que você narrou o esporte que você mais narrou foi futebol? Não, com certeza o que você mais narrou. Teve algum momento, não de tipo saco cheio, porque é sempre legal narrar futebol e tal, mas, por exemplo, agora nessas últimas Olimpíadas, em que você tinha um entusiasmo maior de narrar outras modalidades, do tipo assim, caralho, São Paulo e... Novo Horizontino e Mirassol às 6h30 da tarde, no Vale Júnior, enfim. Teve algum momento que você sentiu que você tinha um entusiasmo maior pra narrar outras modalidades ou isso nunca aconteceu? Cara, você sabe que as pessoas me perguntam, o que você gosta de narrar mais? Cara, o que eu mais gosto é narrar. Eu gosto de narrar. Então, independentemente de qual seja o esporte. É claro que o futebol ele tem mais apelo, porque ele é mais popular, mais gente assiste, mais repercussão as coisas que você faz ganham, né? Por exemplo, essa frase do Ronaldo, ela tem muito mais repercussão do que a do Usain Bolt. Porque muito mais gente assistiu o Ronaldo fazer o gol do Corinthians do que a prova do Usain Bolt. Então, o futebol, ele te dá isso, ele te dá uma repercussão muito maior do seu trabalho. Mas eu sou apaixonado por esportes, então eu já narrei sei lá quantas modalidades, e eu gosto de narrar todas elas. É claro que a prova que tem esse caráter da velocidade, do chegar junto, né? A prova que vai ser decidida na última parte da prova, isso me atrai muito, né? Essas provas do Bolt, essas provas do Cielo, que são provas de velocidade, que todo mundo chega junto, isso me atrai muito. Mas eu gosto de narrar qualquer coisa, eu gosto de viver momentos históricos, porque uma vez eu usei uma frase que é a seguinte... A gente, quando é narrador, a gente é testemunha da história, né? Você está vendo a história acontecer ali na sua frente. E algumas coisas vão ficar para sempre. Sem dúvida. O título, sei lá, do Novo Horizontino na 2ª divisão, não sei como... Pouca gente vai lembrar daqui a alguns anos. Mas a prova do Bolt, a prova do Cielo, o gol do Ronaldo, isso vai ser lembrado ad eterno. Daqui 50 anos, quando alguém fizer um gol e cair o alambrado, vão lembrar do gol do Ronaldo e vão botar minha narração. É isso. Entendeu? Então, essa coisa de você ser testemunha da história... E registrar a história na sua voz, para mim, é um negócio espetacular. Né? É muito poderoso isso, né? É muito poderoso. Então, muito poderoso. Até hoje, quando se fala do gol do Ronaldo, recentemente ele fez, não sei se 15 anos, 16 anos, 20 anos do gol do Ronaldo, sei lá. A Globo até fez uma matéria especial, me chamou para dar um depoimento do gol do Ronaldo e tal. Por quê? Exatamente por causa disso, né? Porque são coisas que ficam para sempre. Então, esse tipo de coisa me atrai muito, né? Você saber que você está entrando para a história junto com aquele momento que não tem nada a ver com você não participou dele, mas você relatou, né? Então isso para mim é espetacular. Você envelopa aquele momento com a sua voz, com a sua emoção. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. Pô, quando o gol do Mineiro, não tem nenhum São Paulino que não lembre do Galvão falando Mineiro bateu, né? Enfim, o mundo é seu, torcedor tricolor no Mundial de São Paulo. Todo mundo balbucia isso no banho, sabe? Para lembrar da... Você sabe que o gol do Ronaldo, só uma historinha aqui, não claro. querendo esticar muito. Uma vez eu estava num shopping, até aqui perto, aqui no shopping Ibirapuera. Aqui. A gente morava muito perto ali, eu e minha mulher. A gente tá sentado um dia que a gente foi almoçar no shopping. Estamos sentados ali tomando um sorvete na praça de alimentação. Eu vejo que uma senhora levanta lá, adulta. Ela estava sentadinha lá, ela vem vindo na minha direção com o celular na mão, né? Ela vira para mim e fala assim, olha qual é o toque do meu celular.
e ela aperta, é o gol do Ronaldo. O gol do Ronaldo era o toque do celular dela, a minha narração, né? Ou seja, a gente muitas vezes, Lucas, a gente não faz ideia de como a gente participa da vida das pessoas, como a gente influencia as pessoas e como fica marcado, né? Porque para aquele corintiano doente, aquele gol do Ronaldo, né? Ele vai lembrar sempre daquilo, né? Então, e você tá participando disso com ele, né? Você registrou isso para ele, né? E não tem como dimensionar a importância disso, né? Não tem. Você virar o toque de celular de alguém é tão poderoso, né? Pois é. É lindo isso, cara, porque... E você tá entregando uma parte sua, então tem uma abnegação nisso que é muito bonita também, eu acho, sabe? Sem dúvida. E tem uma coisa assim, agora quando eu encerrei meu contrato com a Globo e tal, que eu fiz uma despedida no ar, depois teve homenagens para mim, tanto lá no Rio quanto aqui em São Paulo, né, dos companheiros da Globo. E eu comecei a receber mensagem de gente com as quais eu já trabalhei, de gente com quem eu nunca trabalhei, mas que gosta de mim. Nas redes sociais foi uma loucura. E aí um dia eu tô conversando com a minha mulher, eu falei para ela, é impressionante, eu não fazia ideia que eu mexia com tanta gente ao mesmo tempo, né? Por causa de um gol, por causa de uma prova, por causa de uma narração, enfim. Como a gente participa das vidas das pessoas sem ter noção disso. E quem sou eu, mas assim, a amostragem de quando eu divulguei o nosso papo, as pessoas falando, puta, agradece a ele pelo que ele fez, pela narração tal do meu time, esse cara é um gênio. Inclusive aqui minha amiga Gabriele Henrique, santista, roxa, ela escreveu 2 gênios do futebol moderno. Pelo amor de Deus, né? Um gênio do futebol moderno e um cara de pau. Obrigado aos 2. É isso. Obrigado, cara. Muita gente... O Felipe Halley também, que dupla, brabo demais. Vida longa ao bopismo. A galera falando aqui as pessoas pedindo as imagens. Porra, desculpa. Não tenho as imagens aqui, você vai me desculpar. Porque tem uma questão de direitos envolvida nisso, que a gente não pode ficar brincando com isso. O Tomás Rutinski fala, sensacional, temos este prazer de ouvir o Milton Leite. Enfim, é muito... A galera te admira muito, Milton, e eu estou realmente muito feliz de estar aqui com você. Agora vamos pro 5 na linha de meio campo. Eu queria saber os 5 filmes recentes, porque eu vi na entrevista do Futeboteco, você fala que você prefere hoje ir ao cinema... do que às vezes ver um jogo de futebol que tá passando, você prefere ir ao cinema com a sua mulher e tudo mais. Quais são os 5 filmes recentes que você viu e você adorou? Você sabe que essa, quando eu vinha pra cá, eu tava pensando, eu vou ficar devendo essa, né? Porque, na verdade, faz muito tempo que eu não vou ao cinema. Na verdade, fui agora mais recentemente, porque com a pandemia, a gente se afastou do cinema e eu e a mulher, a gente perdeu um pouco o hábito de ir ao cinema. Eu vi agora recentemente alguns filmes dessa última temporada. Então, por exemplo, eu assisti o Oppenheimer, que eu acho um filmaço, achei muito bom filme. Embora o começo seja meio difícil, você só depois de 10, 12 minutos é que você percebe que ele vai e volta no tempo, né? Então, sim, até você compreender o que está acontecendo, demora um pouquinho. Mas o filme eu achei um filmaço. E outro filme que eu assisti recentemente foi o Barbie. Quando teve aquele auê no Oscar, eu falei, não é possível que as pessoas estão achando que pode ser bom um filme sobre a Barbie. Mas aí quando você vai assistir o filme, você percebe que ela tem um outro contexto, é um filme absolutamente feminista, inclusive, né? 100%. Né? E acabei gostando muito de ter visto esse. Mas eu não vou lembrar de 5 filmes que eu tenha visto, porque eu fiquei assim... Juro por Deus, acho que eu e minha mulher, a gente ficou uns 3, 4 anos sem ir a cinema. Sem ver nada no cinema, sim, porque a gente acabou fazendo outras coisas, enfim. Então vou ficar devendo os outros 3 aí, da nossa linha de meio campo. Mas pode ser... O Fernando Diniz ia gostar dessa escalação. 3, 2, 9. 9, isso. Não, mas pode falar então, sei lá, 3 filmes da vida, assim, que você adora, que aí pode ser do passado, enfim, que você adora, que você, quando tá passando você reassiste, não precisa ser recente. Você sabe que eu tenho 2 filmes nacionais que eu gosto muito mesmo, e acho que são 2 filmes espetaculares. Não sei nem se a gente tem o devido respeito com eles. Né? Um deles é Central do Brasil, que eu acho um filmaço. E curiosamente a Fernanda Montenegro está nos 2, né? Mas o Central do Brasil é um filmaço e foi um filme reconhecido internacionalmente, ganhou prêmio, enfim, né? É um filme bacana. E o outro que eu gosto muito é Eles Não Usam Black Tie, que é um filme que, na verdade, foi escrito como peça de teatro e depois vira filme, né? O Gianfrancesco Guarnieri faz um dos papéis principais, a Fernanda Montenegro é a esposa dele no filme, e ele era o autor da peça, né? Que depois virou filme. Que eu também acho um filmaço, tem uma cena incrível da Fernanda Montenegro escolhendo o feijão em cima da mesa, e ela vai puxando o feijão, e ela tá tendo um diálogo com o marido, né? Porque ele é para quem não viu o filme, veja, porque é um filme muito bom, mas ele é um sindicalista, e eles estão tentando fazer uma greve contra a empresa, a fábrica lá que eles trabalham, e o filho dele trabalha, é o Richelli, o filho que faz o filho dele. Trabalha nessa mesma fábrica, e o pai descobre que o filho tá furando a greve, né? E ele é um tremendo sindicalista e tal. O filme é muito bom. O filme é de uma sensibilidade, de um emocional assim tão pesado.
E estão todos muito bem, né? O Gianfrancesco da show, a Fernanda Montenegro da show e o próprio Richelli está muito bem no filme, enfim. Então é um filme que eu gosto muito também. Falta um? Falta um. Ó, assim, muita gente veio aqui, talvez o que mais tenha sido citado tenha sido o Poderoso Chefão. Também é um filme que eu gosto bastante. A trilogia é muito boa. A gosto trilogia, muito. vocês citam muito o Poderoso Chefão. Você gosta de Tarantino ou não? Gosto de Tarantino. Bastardos Inglórios, não? O Bastardos Inglórios, mas aquele outro, o anterior a esse. O Pulp Fiction? Não? Pulp Fiction, que é um filmaço. Também gosto muito. Filmaço. Enfim, também é um belo filme. Também é bastante citado aqui. Você se emociona em filme, Milton? Me emociono. Quando o filme mexe, eu me emociono, sim. Aliás, eu ultimamente, inclusive, estou me emocionando com qualquer coisa, né? É mesmo? Eu ando chorando que nem um bobo. Aqui já me emocionei, acho que não deu para perceber, mas já me emocionei algumas vezes. Não deu. Eu sempre fui um cara mais sensível, eu gosto de me envolver com as coisas e tal. Mas esse ano tem sido assim, um ano muito difícil, né, para mim. Tá vendo? Que aconteceu muita coisa na minha vida esse ano. Então eu ando realmente com o emocional muito mexido e tal. Então quando alguns temas me pegam muito de perto, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas o meu pai foi assim, eu comecei a conversar com a Globo para minha saída da Globo em fevereiro, pouquinho, 2 semanas antes do Carnaval. Foi a primeira vez que eu tive uma conversa com eles e falei, olha, eu quero tratar com vocês, eu quero construir com vocês a minha saída. Eu não quero chegar aqui e apresentar a demissão ou chegar, amanhã eu não venho mais, não quero que seja assim, né? Eu quero uma coisa que vocês participem. Cara, eu tava conversando com a Globo depois da primeira reunião, meu sogro faleceu. Na terça-feira de Carnaval, meu sogro faleceu, eu tava no Rio, eu tava transmitindo um campeonato mundial de natação, o Off-Tube, lá no Rio. Tive que vir às pressas para São Paulo, peguei um carro de madrugada na terça-feira de Carnaval, vim dirigindo para estar em casa para dar o apoio para minha mulher. Isso foi na terça-feira de Carnaval. 10 dias depois, na semana seguinte, na quinta-feira, falece meu pai. Meu pai faleceu dia 22 de fevereiro, que é o mesmo dia que ele nasceu. O dia que ele completava 93 anos. Ele estava internado desde domingo. A gente descobriu que ele estava com câncer no estômago e tal. E ele acabou falecendo. E eu estou nesse meio tempo tratando com a Globo da minha saída, que é uma coisa muito pesada para mim também, porque abrir mão de um emprego como esse que eu tinha na Globo, ganhando o que eu ganhava, fazendo as coisas que eu fazia, tendo o reconhecimento que eu tinha, aparentemente vivendo ainda um momento importante de produtividade e tal. Então também foi muito pesado para mim. E aí, não satisfeito com isso, o destino resolveu que 4 meses depois do falecimento do meu pai, faleceu minha mãe, né? Em julho, agora. E faltavam, assim, 2 semanas para eu viajar para fazer a abertura da Olimpíada na França. Então, cara, foram 5 meses absolutamente de emocional abalado, né? De fevereiro para cá até a Olimpíada e até a minha saída da Globo, que foi uma coisa que mexeu muito comigo também. Então eu ando muito sensível, né? Eu já sou um cara que precisa chorar no filme, eu choro. Se é pra chorar, eu choro. Mas ultimamente eu tenho chorado mais do que o normal. Não, e Milton, além desses 2 lutos, 3 lutos que você passou, você falou uma coisa agora que eu acho que deve ser muito emocionante. Você se deu conta de como você é muito importante para muito mais gente do que você imaginava. Eu vi a homenagem, a Anaísa, repórter da Globo, compartilhou você saindo do elevador. E eu fiquei evidentemente emocionado, o Odinei falando de você. E que bom que você tá sentindo isso, cara. O quanto você é querido, admirado por tantas pessoas. Eu acho que nesse momento... em qualquer momento isso é gostoso. Mas nesses momentos de dor e tal, acho que bom que você tá vivendo isso, cara. Que bom. E ainda bem que eu fiz essa abertura exagerada, porque você merece ouvir isso e as pessoas aqui falam isso. Eu acho que é legal a gente ter essas chancelas assim do tipo... Cara, de fato, você é um cara muito querido por muita gente. Você sabe que a minha esposa, Ana Cláudia, que deve estar nos assistindo e que é uma pessoa absolutamente fundamental na minha vida, eu sou apaixonado por ela já, a gente vai completar agora em janeiro 20 anos que a gente está junto. Que incrível. E ela falava isso para mim, quando eu comecei a negociar com a Globo a minha saída, ela falava, você não faz ideia do que você representa para as pessoas e de como as pessoas gostam de você. E no dia que foi anunciada a minha saída, que a gente fez um comunicado conjunto pela imprensa e tal, pela assessoria lá da Globo, eu já comecei a receber mensagem atrás de mensagem. E no dia que eu me despedi no ar, né, que foi o penúltimo dia da Olimpíada, minha última transmissão na Olimpíada, que eu fiz aquele improviso, digamos assim, no estúdio, né, e não estava preparado aquilo, né, então me pegou mais de surpresa ainda. Porque eu sabia que seria minha última transmissão, mas ninguém tinha falado, ó, depois eu vou fazer assim, você fala alguma coisa. Não, quando eu tava para encerrar a transmissão, o cara falou, agora você levanta, vai ali no estúdio, porque a gente estava na frente do Off-Tube ali, e fala alguma coisa, fala o que você quiser, se despede lá e tal. Cara, eu sentei ali e falava, vou falar o quê, né? E comecei a falar, e eles botaram o Odinei comigo no estúdio, porque ele é um amigo queridíssimo, né?
Mas eu também não aguentei, eu comecei a chorar então foi tudo muito emocionante. E a minha mulher fala sempre pra mim, você não faz ideia. Você não faz ideia de como as pessoas gostam de você, de como você é querido, de como você mexe com a vida das pessoas. Então, essa minha saída da Globo também teve um pouco isso, né? De eu perceber como eu participei da vida de tanta gente. E cara, as pessoas, pra destruir, pra falar mal, pra criticar, as pessoas são muito eloquentes. Agora, pra exaltar, pra elogiar, enfim, as pessoas têm dificuldade. E é muito legal ver justamente isso, que as pessoas com você estão se livrando dessa dificuldade de elogiar e você está sendo exaltado como você merece. Isso eu fico realmente feliz. Assim. Tem sido muito legal. O meu pai é muito seu fã, por exemplo. Meu pai, tem 62 anos e ele fala... disparado o meu narrador favorito, disparado. A Globo fez uma maior cagada, não sei o quê. E é isso. Meu pai, é de outra geração, evidentemente, e é muito seu fã. Então, tenho certeza que pessoas muito mais novas do que eu também têm a mesma admiração por você. E olha, meu, isso é uma responsabilidade enorme, né? Incrível. E agora, pra chegar na nossa linha de ataque, eu queria saber 2 séries favoritas. Você é mais de filme ou mais de série, Milton? Nos últimos tempos tem sido mais de série. A gente tem ficado mais em casa, então a gente assiste mais séries, né? Tem 2 séries que eu gosto muito. Uma delas está inclusive na última temporada agora, que é a Blue Bloods, não sei se você já viu. Não. É o Tom Selleck, é o principal, aquele que foi Magno há muito tempo, né? E ele faz o comissário de polícia de Nova York e a família inteira de policiais, né? Ele tem um filho que é investigador, ele tem um filho que é policial de rua, a filha é promotora de justiça, né? Então é uma família de gente ligada à justiça. O pai dele também tinha sido comissário de Nova York. E é uma série muito legal. Ela está na 14ª temporada e está terminando agora. A última temporada dela está no ar. Onde que ela passa? Essa última temporada está passando no Universal, né? No canal do Universal. As temporadas mais recentes estão lá. Mas quem quiser ver do começo, ela passa no USA. Eles estão repetindo já pela enésima vez. Eles pegam desde a primeira e repetem toda ela. E é uma série muito legal. Eu gosto muito. E outra que eu curti muito assistir, que já é um pouco mais antiga, que já terminou há uns anos, é a The Blacklist, né? Que eu acho que era uma série espetacular, assim, muito bem sacada, os atores muito bons, né? Que participavam daquela série. Então, se eu fosse escolher 2, seriam essas 2 aí. Você gosta de série de comédia, Milton? Gosto. Friends, você já assistiu? Já assisti, muito. Agora tá passando de novo, né? Inclusive. Você gosta? Eu gosto. A gente tem... de vez em quando a gente se pega vendo lá em casa. Que é uma companhia agradável, né? É legal estar ali. Mesmo que você saiba o que vai... Você já viu aquilo, mas você assiste de novo. E agora que o Chandler, né? Matthew Perry faleceu, tem um outro caráter até. Exato. The Office, você gosta? Vi pouco. Eu já assisti algumas coisas, mas muito pouco. Você gosta de humor de constrangimento ou não? Porque eu acho que é muito divisível. Tem gente que adora e tem gente que fica... Ai, é muito ruim ver aquela pessoa, aquela vergonha ali. Você é de qual time, Milton? Não, eu curto tudo. Curto um pouquinho disso também. Pra mim não tem problema, não. Porque é muito isso. Meu pai, ele fecha o olho. A cena mais engraçada, ele fecha o olho. Então, não é muito pra ele. A gente fica constrangido. Exato, exatamente.